Cássio, muito bom dia, bem-vindo aos estúdios da FAM FM. Bom dia, Narciso, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. De antemão, quero te parabenizar pelo sucesso aí do programa. Obrigado, querido. Sempre que posso, assisto e tenho gostado muito das entrevistas. Obrigado. Cássio, quanto tempo à frente da Roubos e Furtos? Eu cheguei na Roubos e Furtos em maio de 2019. Eu estava na Delegacia de Homicídios e recebi um convite da delegada doutora Catarina, que era delegada-geral na época, para assumir aquela unidade. Não era uma unidade que eu queria assumir. Nunca foi um lugar desejado, mas ela me passou essa incumbência lá de tomar conta da unidade e eu fui para cumprir a missão, que é o papel nosso, delegado de polícia, né? Receber a ordem e cumprir dos nossos chefes, né? Passados esses últimos anos, 2023, dados do Ministério da Justiça, Sergipe foi apontado como o estado que teve maior redução do número de roubos de veículos, é isso? Justamente. Em 2019, quando nós chegamos na delegacia, eu comecei a fazer um levantamento das ocorrências de roubo e furto de veículos. Mas, como eu já cheguei no meio do ano praticamente, eu não consegui levantar o ano 2019. E comecei a fazer um levantamento de todos os números a partir de 2020. E nós temos lá hoje, usamos a tecnologia do Power BI e temos um dashboard na delegacia, que é uma página de acompanhamento das ocorrências. Então lá a gente tem em tempo real qualquer informação que você precisar de roubo e furto de veículos. Eu te dou em um clique, né? Basta estar na frente do computador. Esse programa foi utilizado lá por um agente de polícia que trabalha comigo, que as ocorrências chegam pelo nosso sistema do PPE e a gente vai alimentando, separando o que é roubo, o que é furto, os lugares de Aracaju onde tem mais ocorrência, quais os horários do dia tem mais ocorrência, quais os dias da semana tem mais ocorrência. Nós temos um mapa georreferenciado lá, que eu consigo ver em todos os pontos onde aconteceu roubo e furto de veículos. E a ideia da gente era ter essa informação de forma mais rápida, para que a gente pudesse não só orientar as ações da Polícia Civil, como também trocar informação com a Polícia Militar. Então, basicamente, a nossa ideia era identificar os bairros onde a gente tinha mais ocorrência, identificar os autores dos crimes naqueles bairros, proceder à investigação, tirar de circulação esses elementos e, por outro lado, passar para a Polícia Militar as áreas quentes da cidade, para que a polícia fizesse um trabalho mais orientado. Se você olhar esse nosso mapa lá, infelizmente eu não tenho como demonstrar aqui para você. Perfeito. Você vê que na Aracaju você tem algumas áreas mais complicadas em relação a roubo e furto de veículos, que coincide com as áreas dos homicídios também, que coincide também com os demais roubos. Então, é um filtro importante a delegacia. Então, esses delitos, eles não estão isolados? Não estão isolados, estão de forma bem demarcada na cidade. Hoje, eu olhando para o mapa, eu olho para esse mapa todos os dias, a base da ocorrência de roubo e furto de veículos é ali mais ou menos do Siqueira Campos até o Nossa Senhora do Socorro, Marcos Freire. Em 2019 a gente teve muita ocorrência em São Cristóvão, mas ao longo desses anos isso foi diminuindo bastante na região de São Cristóvão. Basicamente ali Madre Paulina, Rosa Elza, era basicamente os roubos. Na cidade mesmo, São Cristóvão, a gente tinha pouca ocorrência, era mais povoado Bita, né? Ali na Estrada da Cabrita, basicamente aí nessa região de São Cristóvão. Nossa Senhora do Socorro, Piabeta, Taiçoca, era a área mais complicada. E aqui no Bugio, Santos Dumont e Barra América e
Siqueira Campos, onde o miolo das ocorrências. Se você pegar as ocorrências de homicídio, vai dar mais ou menos aí, porque eu também trabalhei na delegacia de homicídios e conheço mais ou menos os locais das ocorrências. Outra área de muita ocorrência é a região do bairro Industrial. E voltando lá para perto da praia, você tem Coroa do Meio, que tem um pouco de ocorrência por conta da movimentação dos turistas ali, daquelas pessoas que trabalham nos hotéis, né, que utilizam motocicleta para trabalhar e às vezes são vítimas de furto. E o bairro Santa Maria tem algumas ocorrências, mas, por exemplo, a zona de expansão é uma região que tem pouca ocorrência. Ali do aeroporto até o Mosqueiro, você tem poucas ocorrências. Então, a Polícia Militar, de posse dessas informações, que são trocadas semanalmente, eu tenho uma relação profissional e de amizade com o Coronel George, a gente toda semana troca essas informações e ele orienta o trabalho da Polícia Militar para fazer a parte preventiva. Então, enquanto a gente se utiliza das informações que a gente tem para fazer nossas investigações, a parte que não depende da investigação, depende da parte preventiva, é compartilhada com a Polícia Militar e aí ela começa a fazer operações específicas nas áreas mais complicadas, nos horários mais complicados. O Cássio, de posse desses dados, né, utilizados aí, como você já disse, por esse sistema que vocês implantaram, a estratégia foi o monitoramento dessas áreas para uma atuação, como você já disse, mais efetiva nelas, ou existiu alguma complementação através de uso de inteligência, enfim, para que pudesse ser feita uma ação? Claro que você não pode dar todas as informações, senão vai revelar 100% aí para a bandidagem. Narciso, o termo inteligência ele é muito amplo, né? Isso Perfeito. É um trabalho de inteligência. Perfeito. O que é um trabalho correto. O que é um trabalho de inteligência? É você coletar informação, usar a informação, os dados, para poder direcionar suas ações. É porque a gente quando a gente fala de inteligência, a gente pensa em escuta telefônica, e, enfim, interceptação, mas não é só isso. É você ter conhecimento da sua área. Eu hoje posso ter muitas falhas lá na delegacia, mas eu conheço a área de roubo e furto de veículos. Eu vejo todos os dias e eu não utilizo da minha memória para gravar isso. Eu tenho lá um painel que facilita a minha vida. Como é que funciona? A grande questão é por que acontece o roubo e furto de veículos? Qual é o fluxo dessas motos, desses carros que são subtraídos? Nós temos um mercado de peças, de reposição de peça para a seguradora e para pessoas que não têm seguro e porventura sofrem algum sinistro com um veículo ou moto. Então, basicamente, os motos e os carros são roubados para venda de peça e também para adulteração e uso. Como é que funciona? Na prática de crime. Prática de crime. Como é que funciona basicamente isso? Não, até para prática de crime, mas vou dar um exemplo para você. O cara compra uma moto usada, com 10 anos de uso, e aí encomenda uma moto nova. O cara rouba a moto nova, ele pega todas as peças da moto nova e bota na moto antiga. É basicamente isso, a demanda de roubo de moto, roubo e furto de moto. De carro já é por peça. Moto, geralmente, eles trazem tudo da moto nova e colocam na moto antiga. Consegue, às vezes, até trocar o motor de modo que a gente não consegue identificar. Então, em relação aos roubos de carro, as peças que são o ponto básico, né? Quando o carro não é adulterado. O que ocorre em relação a carro que não é desmanchado? O cara rouba um carro aqui em Sergipe, vamos dizer que o cara rouba aqui um HB20. Aí tem os adulteradores que mudam o número do chassi, número do motor, número do vidro e copia um carro igual de outro estado. Vamos lá, seu João tem um HB20 em São Paulo. Eles pegam um carro aqui, rouba o carro, copia esse carro, ele dobra esse carro, ele pega todas as informações do carro verdadeiro e bota no carro falso, consegue a documentação, às vezes com informação, com pessoas dentro dos órgãos de trânsito, consegue aquele documento de rodar, de apresentar em blitz, tal, o CRLV, e aí ele fica utilizando o carro aqui em Aracaju, o carro é de São Paulo, ele fica utilizando um carro igual ao de São Paulo aqui em Aracaju.
Se parado numa blitz, se você não tiver um policial preparado, ele não consegue identificar que aquele carro é uma réplica. Ele entra na onda mesmo também. Ele entra e às vezes compra. Cai no golpe. A maioria das vezes, os que compram sabe, porque esses carros não são vendidos pelo preço normal. Perfeito. Porque ele não tem como transferir esse carro. Porque esse carro é adulterado. Quando chegar no Detran, ele não vai passar na vistoria, a polícia pega. A Polícia Rodoviária ela tem prendido muito carro clonado aqui na BR. Porque eles têm um sistema de inteligência que eles conseguem localizar esses carros. Mas para a gente pegar um carro desse, para um policial de rua pegar um carro desse é mais difícil. Essa é uma outra forma de utilização. Uma outra forma comum também, o cara compra um carro batido e o carro está destruído. Ele tira do carro o motor e pega um carro novo, roubado, e pega todas as informações desse carro velho e coloca nesse carro novo e destrói o carro verdadeiro. Esse é um pouco mais difícil de descobrir. Porque o carro verdadeiro deixa de existir e o carro roubado passa a substituir as informações daquele carro verdadeiro. É uma outra prática comum aqui. Basicamente, a gente descobre porque nós temos um historiador lá que trabalha com a gente, Lula, que já tem 18 anos na delegacia. Aí, quando a gente faz as pesquisas, o carro sofreu avaria. E quando você vai olhar o carro periciado, ele não tem nenhum resquício de acidente. Então, como é que um carro teve uma perda significativa para o seguro e agora está novinho o carro, como se nunca tivesse batido? Ali já é um sinal próprio dessa adulteração. Bom, então basicamente a demanda é essa. Por que rouba um carro e moto? Para esse tipo de mercado. Saber disso ajuda no combate. Ajuda, porque a informação que a gente direciona nossas ações para esse tipo de ação, né? Antigamente, a gente olhava para aquela área ali da Euclides Figueiredo e você ficava sempre com essa mancha. Olha, aqui tem muito desmanche, etc. Operações gigantescas já aconteceram ali naquela área. Aquela área foi limpada, hoje está mais tranquilo? Não, aquela área continua complicada, né? E ali, para mim, é o único, vamos dizer assim, é um objetivo que eu tenho como diretor lá da unidade, é de fazer um trabalho melhor ali naquela área que a gente não fez ainda. Ali já foi muito desmanche, hoje não é, o básico ali não é desmanche, ele é venda de peça roubada. Os desmanches são feitos em outros lugares. Saiu dali e aí as peças são levadas para ali. Então, se eu montar uma operação ali, eu não vou conseguir achar essas peças, porque as peças numeradas, as que dão referência aos veículos subtraídos, não estão ali. Então, eu já fiz operações ali e a minha ideia para Euclides Figueiredo, desde que eu cheguei lá, é um trabalho difícil de fazer, é fazer um trabalho junto com os órgãos, o Detran e os órgãos da prefeitura, para a gente interditar e fechar a maioria daquelas lojas, porque elas funcionam de forma irregular. Não tem autorização de funcionamento, não respeita a questão ambiental, porque se você entrar naquela loja ali, nos fundos ali, você tem um mangue, e é uma situação dramática sob o ponto de vista ambiental. Sob o ponto de vista fiscal, não paga imposto, que é a peça roubada. E tem uma outra questão. O Detran tem uma lei do desmanche, que eu não me lembro de quando é essa lei, acho que é de 2014, que determina que todos os Detrans do Brasil regulamentem os ferros velhos. E aqui o Detran ainda não conseguiu fazer isso. Isso que você acaba de falar é o que o Érico Melo está me dizendo aqui. Temos que implantar a lei do desmanche em Sergipe para diminuir ainda mais a ocorrência. Bom, Érico está na escuta aí. Está na escuta, está acompanhando. Inclusive, eu falei com o Érico, ele esteve lá na delegacia. Esse é um dos desafios nossos para esse ano. Soube que o deputado Garibaldi Mendonça tem interesse. Esse é um assunto que está na pauta dele para regulamentar isso em Sergipe. Como é que funciona isso? Todos os ferros velhos do estado têm que estar cadastrados no Detran. Todas as peças que entram lá têm que ser de origem lícita. E como é que você prova essa origem lícita? Como é o desmonte, como é que é feito o desmanche legal? O dono do ferro velho compra um carro que sofreu uma avaria grande, perda total, e pega esse carro e desmancha para aproveitar as peças que ainda podem ser utilizadas.
E como é que você controla isso? São Paulo hoje já controla isso. Como é feito em São Paulo? Todo o ferro velho de São Paulo é cadastrado no Detran. E é fiscalizado pelo Detran. Você compra um carro batido, desmonta ele todo e você etiqueta ele com as etiquetas com o QR Code do Detran, informando de que carro é aquela peça. Então, se você chegar no ferro velho de São Paulo para comprar um farol, o cara vai te vender o farol e você vai ver lá um QR Code dizendo de que carro era aquele farol. É simples. É simples. Com a Não, tecnologia que tem resolver disponível. isso não é simples, mas Sim. depois de resolvido, depois de organizada essa questão, você tem um controle bem efetivo. Tanto é que São Paulo hoje, os carros roubados de São Paulo são mandados para outros estados da federação, porque não tem o que fazer em São Paulo, né? Se é um estado daquele tamanho, Ficar lá e se entregar É. a ser descoberto. mas é um desafio que eu falei com o Érico, já falei 2 vezes aqui sobre o deputado Garibaldi Mendonça, nunca falei com ele sobre isso, mas eu acho que é um desafio grande. Uma outra secretaria que tem um interesse na resolução desse problema aí é a Ferrari. É de que secretaria? Em Surb? Aqui em Murbi. Em Murbi. Isso. Eu tive com o Ferrari uma certa vez também falando sobre outro assunto e ele falou comigo sobre o Euclides Figueiredo, que é um problema para a prefeitura. O trânsito ali, Sim. aquelas calçadas todas ocupadas, então tem interesse da prefeitura também. Então ali não é um trabalho só de polícia, é um trabalho de outros órgãos também. Lucas me chamava aqui a atenção que essa queda ela se dá efetivamente nos roubos, que são aquelas ações empregadas com violência. Queria que você destacasse um pouco isso e o índice de queda é de 51,8%. Bom, e o Pedro, nosso ouvinte, ele diz aqui: pelo que o delegado fala, o motivo do roubo de veículos é o comércio ilegal de peças. Se a Polícia Civil já tem conhecimento disso, qual o motivo de não existir operações contra esse comércio? Bom, Pedro, é o seguinte, basicamente as peças de carro roubado são vendidas na Euclides Figueiredo, certo? Todo mundo sabe disso? Sabe. Mas se você for lá na Euclides Figueiredo, você vai ter 1.000 capuz, 200 mil faróis, nenhum deles você consegue identificar a origem. Então, como é que a gente tem dificuldade de saber de onde vem aquela peça? É a grande dificuldade que a gente tem na Euclides Figueiredo. A gente tem que atacar os autores dos roubos e também os receptadores. Nós fizemos operações nesses 4 anos também na Euclides Figueiredo. Não foi espetaculares não, mas muita gente foi presa ali. Inclusive, um dos maiores receptadores entrou em confronto com a nossa unidade em 2021 e morreu. Ele e um sobrinho dele também, que era quem subtraía carro. Ele era um dos operadores grandes ali da Euclides Figueiredo. Em relação à redução do roubo, a gente tem que comemorar por 2 razões. Primeiro, que nós somos hoje... Eu nunca mentalizei a possibilidade de Sergipe e a nossa área de atuação está em destaque nacional, como a gente chegou em 2023. Apesar de, desde 2022, a gente vem reduzindo esses números, ano a ano. Mas eu nunca imaginei que a gente chegaria ao primeiro lugar nas reduções de roubo e furto de veículos. Em relação ao roubo, que é o crime com violência, deixar claro para o ouvinte, o roubo é quando você perde a sua moto ou carro mediante violência ou grave ameaça. O nosso foco maior era o roubo, porque durante o roubo, em algumas circunstâncias, a vítima pode ser morta Sim. pelo autor. No furto é a subtração sem violência. Nos preocupa o furto? Nos preocupa, mas menos do que o roubo. Porque o furto, no máximo, você perde o bem. No roubo, você pode perder o bem e a vida. Sergipe teve a maior redução de roubo de veículos do país esse ano. E uma notícia boa e nova é que em janeiro de 2024, esse ano, portanto, nós temos 75% a menos de roubo em relação a janeiro de 2023. Se 2023 for o melhor ano da história nossa e o melhor do país, nós já estamos ganhando de 2023. Nós começamos o ano ganhando do próprio recorde. Isso deixa a gente muito feliz. É menos vítima correndo risco de vida. As seguradoras, eu tive, Érico,
esteve lá comigo e me passou algumas informações das seguradoras. O outro ponto importante na redução desses crimes com violência e do roubo e furto de modo geral aqui em Sergipe é a redução no pagamento do preço do seguro. Porque o que precifica o seguro basicamente é sinistro, que são os acidentes, e os roubos e as subtrações. Isso é que encarece o seguro do cidadão. Como a gente teve redução de roubo e furto de veículo em Sergipe, a gente teve no ano agora entre 2020, durante o período 2023 até o final do ano, a gente teve uma redução de 12% no valor do seguro, apesar de ter tido um aumento na quantidade de acidentes e sinistros, outros que não roubo e furto. Ou seja, se a gente tivesse tido uma manutenção na quantidade dos sinistros do ano passado, o valor do seguro seria mais barato ainda. Apesar de ter aumentado o número de acidentes, a redução de roubo e furto puxou para baixo. E isso representa uma economia de aproximadamente 30 milhões de reais por ano no bolso do sergipano a menos. Então, isso para a gente mata dois coelhos com uma cacetada só. De um lado, a gente traz economia para a população, e o serviço público é direcionado à população. E, por outro lado, a gente diminui o risco que as pessoas passaram nos outros anos em relação ao roubo de veículos. Só para você ter ideia, nós tivemos 775 veículos a menos subtraídos de 2023 para 2024. Se eu fizer uma projeção de 2020 para 2023, foi desde quando nós começamos a fazer o levantamento, nós tivemos 1.500 veículos a menos subtraídos em Sergipe, contando de 2020 para 2023. Então, assim, eu tenho conversado com o Coronel Geó e nós comemoramos esses números. E aí, a pergunta e vai manter? Quem conhece de estatística e de números sabe que quando você tem uma drástica redução no ano, você tem dificuldade de manter a mesma... De manter ou de reduzir, porque quando você reduz o que você já reduziu, é como se você tivesse um platô de redução, né? E eu comecei o ano já preocupado, porque eu sei que esse ano nós vamos ser cobrados, né? Porque ninguém quer sair do primeiro... Vamos dizer que... Você virou o foco. Vamos dizer que Sergipe hoje está na primeira divisão, né? Do Brasil em relação ao combate a roubo e furto de veículos. E não só roubo e furto de veículos, nós temos a Delegacia de Homicídio também, que teve o registro de primeiro lugar de redução no Brasil. Então não é uma atuação só da Delegacia de Roubo e Furto de Veículos, nem só das unidades da Polícia Militar em relação a esse tipo de crime. Agora, Cássio, para que a gente possa também, em termos de orientação e prevenção, o cidadão e a cidadã, para se prevenir desse tipo de ação, o que é que ele precisa fazer? Porque às vezes a gente tem a sensação de que a segurança pública vai estar em todo canto e a qualquer momento para evitar que um crime desse seja cometido. Não é possível e, ao mesmo tempo, o cidadão muitas vezes não toma determinados cuidados para evitar ser vítima também. Olha, Narciso, eu só abrindo um parênteses, eu passei um período na homicídios, né? E eu investigava 120 homicídios por ano, né? Fizemos grandes operações, prendemos o autor do homicídio de Hollenberg, elucidamos em uma semana. Teve um homicídio na Hermes Fontes, de Dengo e de Alex, foi metralhado na Hermes Fontes. Nós prendemos e condenamos toda a quadrilha. Mas o que eu digo é o seguinte: se nossas equipes tivessem um número menor de crimes, nós teríamos muito mais elucidação. Porque por mais difícil que seja o crime, se você fuçar, você vai achar. Você vai conseguir chegar no autor do crime. Mas voltando à sua pergunta, desculpe, Narciso, pode... A questão é a prevenção. Como é que o cidadão pode fazer para evitar ser vítima? Como é que geralmente a vítima... Nós temos hoje aqui nosso maior problema hoje aqui em Sergipe chama furto de moto. O roubo de carro está praticamente... Zerado? Zerado não, né? Mas assim, é um ou outro. E aí a gente tem hoje, Narciso, outra informação importante, é uma quantidade imensa de fraude a seguro, ou tentativa de fraude a seguro.
Inclusive, já colocamos alguns para devolver dinheiro à seguradora lá na delegacia, porque fizeram boletins falsos. Qual é a prevenção que a gente passa para quem tem moto? Eu vou focar nas pessoas que têm moto, que é a maioria das subtrações que a gente tem hoje, que é furto de moto. O ladrão de moto, ele demora 40 segundos para levar uma moto. Se você estacionar uma moto, virar de costas e sair andando para atravessar uma rua, antes de você chegar do outro lado da rua, o cara consegue levar sua moto e você não vê. É 40 segundos que ele demora. Por quê? A chave da moto ela não é codificada. Basta ele romper o miolo da ignição, girar e levar a moto. Então, e o que se faz com o furto? E o furto é um crime difícil de ser elucidado. Qual é o maior problema hoje? O cara vai para o Shopping Jardins, por exemplo, e não quer pagar o estacionamento, talvez está sem dinheiro, não quer pagar o estacionamento do Shopping Jardins, e resolve deixar a moto lá de fora. A chance dele perder a moto é imensa. Aquela região do shopping ali, volta e meia tem furto. Então, não deixar a moto fora de estacionamento. Primeiro ponto. Ah, mas eu não tenho como pagar. Então, vá de Uber, de moto, de ônibus, porque se você for de moto e deixar no meio da rua, e o ladrão passar por lá, ele vai levar que você não vai nem perceber. Ninguém percebe. É muito rápido. Eles chegam com a chave em forma de T, um martelinho na mão, bate no miolo, gira e vai embora. Quem tem moto aqui e está ouvindo sabe disso. É igual tirar a bala da boca de criança. É ligeiro. Então, primeira coisa, não deixar as motos em lugar que facilita a vida do ladrão. Fazer seguro da moto. Eu não estou aqui fazendo propaganda da seguradora, não, mas é uma forma que você tem de, sendo roubado, você ter sua moto de volta. Colocar um rastreador na moto resolve, para furto não. Por quê? A diferença do furto e do roubo da moto é que no furto, a vítima só vai ter conhecimento do furto 1 ou 2 horas depois. Quando a vítima chega na delegacia para fazer o BO, essa moto já nem existe mais. Porque eles demoram, os ladrões de moto, demoram entre 1 hora e 1h20 para desmontar a moto inteira e desaparecer com o chassi. Então, você não fazer seguro, não deixar a moto em lugar fácil, para caso de furto. Festa, por exemplo, aí na Orla. Graças a Deus, esse ano lá no Precaju, a gente teve 1 ou 2 ocorrências, se eu não me engano. Mas ali é um lugar, quando você tem festa, é a facilidade que o cara tem, que ele encontra para ir lá. Tem grupo, Narciso. Nós investigamos um grupo aqui de Nossa Senhora do Socorro. O cara alugou um Corolla na Localiza, botou uns 4 ladrões e saiu espalhando os ladrões na cidade para subtrair motos. Caraca. Identificamos o grupo, pedimos a prisão, mas não saiu a prisão, infelizmente. Então, por aí, soltos. Não saiu a prisão. Mesmo com todas as identificações? Mesmo com todas as provas. Não saiu. O juiz entendeu que não era o caso de prender. Inclusive, nesse caso, me deixou até surpreso e houve um acordo de não persecução penal com os dois. Ontem, inclusive, um deles foi levado para a delegacia de novo, subtraindo motos. Então, você tem que cuidar de ter seguro. É a velha questão daquele debate do enxugar gelo. Enxugar gelo. E em relação aos roubos de moto e de carro, aí tem outras orientações. Se você mora em um lugar, tem algumas orientações que não adianta eu falar aqui que não tem como a pessoa resolver. Se a pessoa mora num bairro de difícil acesso, que não tem iluminação pública, e sai 5 horas da manhã de casa, não tem o que ela fazer. Porque se tiver, vai estar vulnerável sempre. Agora, quem mora em local que tem uma iluminação pública e tem garagem em casa, na hora de chegar em casa com o carro ou com a moto, fica observando para ver se não tem ninguém por perto. Antigamente a gente tinha muito, mas praticamente acabou isso aqui. A pessoa ficava dentro do veículo, conversando no WhatsApp, era vítima de roubo. Então, o roubo, você tem essas precauções. É a hora de chegar em casa observar a redondeza. Outro ponto, Narciso, importantíssimo que a gente não falou aqui hoje, em relação a motorista de aplicativo. A doutora Michele fez um trabalho na delegacia de roubo e furto de veículos, que eu queria ver esses números em outros estados da federação, mas ela praticamente zerou a ocorrência de motorista de aplicativo. Nós tivemos uma reunião com o doutor João Eloy uns 2 anos atrás, a secretaria estava cheia de motoristas de aplicativo, reclamando das subtrações que eram diárias. A doutora Michele fez um trabalho, desarticulou as quadrilhas todas. Hoje não tem uma quadrilha solta
de roubo de aplicativo, que ela prendeu quase todo mundo. E esse crime caiu bastante. Aí eles passaram para entregador de aplicativo. Ela focou as operações também, está praticamente zerando também. Então, assim, esses casos de motorista de aplicativo, eles não tinham muito o que fazer, porque eram chamados e às vezes estava bastante vulnerável, né? Cássio, quero lhe agradecer sua presença aqui nos estúdios da FAM-FM. Parabéns pelo trabalho, por esses índices e por estar trazendo aqui de forma transparente para a população aquilo que foi feito para chegarmos a esse dado e, enquanto profissional da segurança, já se colocando na função de desafiado para, em 2024, entregar mais resultado positivo para a população. Muito bom isso. Parabéns pela postura. Espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fã. Narciso, eu agradeço o que eu sempre digo é o seguinte, eu gosto muito de trabalhar com números, né? Porque, apesar de não ter gostado muito de matemática na época do ensino médio, eu hoje sou apaixonado pela matemática, porque não há espaço para teorias e teses descabidas. Então, nós temos os números lá. Então, não tem o que discutir se reduziu ou não reduziu. Se não fosse os números... Porque, às vezes, Narciso, tem gente que deve estar ouvindo no rádio e falando que nada reduziu nada. Roubaram a moto de um primo meu e de um irmão meu. Como é que reduziu? Então, a sensação de segurança, às vezes, tem a ver muito com o que a pessoa passou. Tem a ver com as notícias do rádio, da televisão. E o número, ele afasta, ele melhora a sensação de segurança. Nós estamos aqui afirmando. Esses números são do Ministério da Justiça, não é um número produzido só pela Secretaria de Segurança Pública. É um número que vem de lá de cima para cá. Que interesse teria o Ministério da Justiça de colocar a Sergipe em primeiro lugar no cenário nacional se não fossem os números? Então, a gente trabalha com os números e tem que trabalhar assim, com inteligência técnica, para reduzir cada vez mais os crimes em Sergipe. Agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho da Polícia Civil e dizer só no final que tudo isso só foi possível graças ao trabalho realizado pelos delegados, agentes, escrivães, oficiais da Polícia Militar, praças, peritos, policiais penais, policiais rodoviários federais, a Guarda Municipal, que nos ajuda muito. É a segurança trabalhando integrada para chegar nesse resultado. Ninguém é responsável por isso. É o trabalho feito por todos que acabou chegando nesse número satisfatório. Cássio, até uma próxima oportunidade. Obrigado.